Quando foi que a gente deixou de acreditar que a vida pode ser melhor? Quando foi que a gente acreditou naquela famosa frase: a vida é assim, se acostuma, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo? Ou a famosa frase que eu mais odeio no mundo é a é porque sempre foi assim. Nós precisamos entender o quanto essa noção ou essa visão que as pessoas têm da vida está nos impedindo de conquistar e, na verdade, tentar até correr atrás dos nossos objetivos. Porque para tudo que a gente cria, para tudo que a gente quer fazer, existe uma pessoa que fala: ah, você não vai conseguir, muitos já tentaram e não conseguiram, ou volta para a realidade, a vida não é assim. A vida é seriedade, a vida é acordar, ter que trabalhar, cuidar da família, voltar e acordar no final de semana, odiar a semana, adorar a sexta-feira, segunda-feira todo mundo quer se matar porque começa o trabalho, porque a vida é assim, nos ensinaram assim. E a gente vai passando isso como se fosse uma cultura, e é na verdade uma cultura, a gente vai passando isso como se fosse uma verdade absoluta. E aí os anos passam, a gente vive 20, 30 anos longe de quem a gente pensava ou a gente queria ser, porque a gente nem se deu ao luxo de tentar ser a pessoa que a gente deseja. Essa reflexão eu fiz, eu estava vendo, na verdade, um conteúdo nas redes sociais, e esse conteúdo falava sobre a verificação da realidade de 95%, que é do livro do Hal Herold, né, O Milagre da Manhã. E aqui nesse livro ele fala o seguinte: é o maior desafio na história humana, elevarmos-nos acima das nossas desculpas, fazer o que é certo, dar o nosso melhor e criar a vida nível 10 que de fato desejamos, aquela sem limites e a que tão poucas pessoas vivem. Infelizmente, a maioria nem sequer chega perto. Cerca de 95% da nossa sociedade se contenta com muito menos do que quer na vida. Desejando ter mais, vivendo com remorso, jamais compreendendo o que poderia ser e fazer e ter tudo o que deseja. Segundo a Administração de Seguro Social dos Estados Unidos, se você acompanhar 100 pessoas desde o começo de suas carreiras, se você acompanhar 100 pessoas desde o começo de suas carreiras e durante os próximos 40 anos até atingirem a idade da aposentadoria, isso é o que descobrirá. Apenas uma será rica, 4 estarão financeiramente seguras, 5 continuarão trabalhando não porque querem, mas porque precisam, 36 estarão mortas e 54 quebradas e dependendo de amigos, familiares, parentes e do governo para cuidar delas. Ou seja, se você acompanhar 100 pessoas desde o começo das carreiras por mais 40 anos, o resultado vai ser o seguinte: uma vai ser rica, 1% vai ser rica, 4 vão ser financeiramente seguras, 5 continuarão trabalhando porque precisam, não porque querem, não é uma escolha, 36% estarão mortas e 54% estarão quebradas e dependendo de amigos. Em termos monetários, apenas 5% de nós terão sucesso em criar uma vida de liberdade e 95% continuarão em dificuldades durante a vida inteira. Portanto, a questão crucial é: o que podemos fazer agora para assegurar que não acabaremos com dificuldades, como acontecerá com a maioria dos 95%? Galera, se todo mundo te desse uma dica valiosa, a maioria das pessoas não estaria quebrada. Se todo mundo soubesse o que fazer, a maioria das pessoas não estaria endividada, com a saúde abaixo do que poderia, vivendo infelizes. Para cada sonho, desejo que você tem, existem muitas pessoas que colocam suas frustrações nele. Quando você vai contar, e é por isso que a gente tem que ter muito cuidado para quem a gente conta os nossos objetivos, os nossos planos, quando você vai contar para alguém, sempre tem aquela pessoa que a vida é aquele palavrão, que a vida é uma merda, que essa pessoa odeia a vida dela, que essa pessoa não gosta do que ela faz, não gosta de quem ela se tornou, e ela vai colocar um defeito, não porque o seu sonho tem um defeito, mas porque ela quer transferir para você toda a frustração da vida dela. E a gente acha que isso é verdade. A gente leva ao pé da letra tudo que as pessoas falam pra gente, e na maioria das vezes o que as pessoas nos falam é simplesmente transferindo o seu desgosto, as suas frustrações para os nossos sonhos.
Porque essas pessoas fazem parte dos 95% que não conseguiram nada da vida, que estão longe das pessoas que elas querem ser. E se você está vendo esse vídeo aqui, talvez você queira fazer parte dos 5% que conseguem pelo menos a estabilidade financeira. Só que para fazer isso, nós não podemos nos comportar como a maioria das pessoas. E não é porque a maioria faz que está certo. Não é porque sempre foi assim que precisa continuar sendo. Então, a próxima vez que alguém te falar o seguinte, você não pode fazer isso porque sempre foi assim. Cara, desculpa. Não me enche o saco. Sabe? Isso não quer dizer que você vai se tornar rebelde, mas para de aceitar as coisas sem justificativa. Para de aceitar o sim porque sim e o não porque não. Para de aceitar o básico da vida porque você tem medo de correr atrás daquilo que você verdadeiramente quer. Então vamos seguir. Passo 1 é reconhecer a verificação, passo 1 para mudar, né? É elevando-se para acima desses 95%. O passo 1, primeiro precisamos compreender e reconhecer que a realidade de 95% da nossa sociedade jamais criará e viverá a vida que de fato deseja. Ou seja, a maioria continuará sendo mediano. E ser mediano significa contentar-se com medo do que realmente deseja e é capaz. Diariamente, a maioria se acomoda e luta em quase todas as áreas, física, saúde, mental, emocional, amorosa, financeira, para criar os níveis de sucesso, satisfação amorosa, saúde e prosperidade que realmente deseja. Passo 2, a gente precisa identificar as causas dessa mediocridade. Isso aqui é muito legal. A primeira causa, síndrome do espelho retrovisor. Uma das causas de mediocridade mais comprometedoras na vida é uma condição que o autor chama, o Hal Held, chama de síndrome do espelho retrovisor. Nossa mente subconsciente é equipada com espelho retrovisor autolimitador, através do qual vivemos e recriamos nosso passado continuamente. Acreditamos de maneira equivocada que quem fomos é quem somos. Isso limita o nosso potencial verdadeiro no presente, baseado nas limitações do passado. Ou seja, porque eu não conseguia no passado, significa que eu jamais vou conseguir. Como resultado, filtramos cada escolha que fazemos, desde a que horas acordaremos pela manhã, até quais objetivos estabeleceremos para o que nos permitimos considerar possível para nós, através das limitações de nossas experiências passadas. Então, síndrome do espelho retrovisor é nós olharmos para trás, olharmos para frente com a mesma mente que a gente tinha quando olhamos para trás. Se eu não consegui até agora, significa que eu jamais vou conseguir. A solução para isso é aceitar o paradigma. Meu passado não é igual ao meu futuro. Fale consigo mesmo de uma maneira que inspire a confiança de que não apenas qualquer coisa seja possível, mas de que você é capaz e comprometido a fazer que seja assim. Não imponha limitações desnecessárias ao que você quer para si. Então, o primeiro obstáculo, ou que o próprio autor chama causas da mediocridade, é a síndrome do espelho retrovisor. E essa não é só pra gente. Às vezes a gente tem essa síndrome olhando pra trás, Porque as pessoas têm essa síndrome. As pessoas, como eu falei, projetam as frustrações. Então você fala, se minha família nunca fez isso, então eu não consigo também. Se os meus amigos não querem, então eu não consigo também. É por isso que é tão difícil a gente se desgarrar de uma realidade na qual a gente foi criado. 2. Falta de propósito. Se você perguntar ao indivíduo médio qual é o seu propósito de vida, receberá um olhar confuso ou uma resposta como, nossa, não sei qual é o meu propósito. E se eu perguntasse a você, o autor está perguntando e eu vou te perguntar, e se eu perguntasse a você, o que você diria? Qual é o teu propósito de vida? O que você veio fazer aqui nessa terra? Qual é a tua linha mestra, a tua linha que você quer seguir? Quem você quer se tornar? Quem você quer ser? Eu costumo brincar não, eu falo muito sério, mas quando você imagina a sua vida ideal daqui a 10 anos, não imagina num final de semana. Imagina a tua vida ideal daqui a 10 anos uma segunda-feira de manhã, porque é muito mais fidedigna. Final de semana, você pode imaginar viajando para a Grécia, em Mykonos e aproveitando com a família. Todo mundo é feliz assim. Agora, numa segunda-feira de manhã, com quem você vai acordar, onde você vai trabalhar, com quem você vai tomar café da manhã, como vai estar o teu humor, o que você vai estar fazendo profissionalmente. Então imagine a sua segunda-feira ideal daqui a 10 anos, quem você vai ser nessa segunda-feira. Vamos lá!
Terceiro, isolando incidentes. Uma das causas de mediocridade mais prevalentes que não são tão óbvias, é isolar incidentes. Vamos lá. Fazemos isso quando presumimos erroneamente que cada uma de nossas escolhas e ações individuais está afetando apenas aquele momento ou circunstância específica. Opa! O que será que ele quer dizer aqui? Vamos ver. Por exemplo, você pode achar que não é nada demais perder um dia na academia, adiar um projeto ou comer fast food porque você pode recuperar amanhã. Você comete o erro de pensar que perder aquele dia de atividade física só afeta aquele incidente e que fará uma escolha melhor da próxima vez. Não poderia estar mais longe da verdade. Opa! Precisamos nos dar conta de que o impacto e as consequências reais de cada uma de nossas escolhas e ações, até mesmo de nossos pensamentos, são monumentais, porque cada pensamento, escolha e ação estão determinando em quem estamos nos tornando, o que por fim determinará a qualidade de nossas vidas. O que T. Harv Eker, que é o livro Segredos da Mente Milionária, fala, como você faz qualquer coisa é como você faz tudo. Sempre que você... cara, eu sou apaixonado por essa frase. Sempre que você escolhe fazer a coisa fácil em vez da coisa certa, está moldando a sua identidade, tornando-se aquele que faz o fácil e não o que é certo. Sem mais a declarar. Essa frase resume tudo. Falta de responsabilização é um dos motivos da mediocridade que a gente vive. A ligação entre sucesso e responsabilidade é irrefutável. Todas as pessoas de muito sucesso abraçam um alto grau de responsabilidade. Gente, isso pra mim é sensacional. Quando a gente tem responsabilidade, assume a responsabilidade pelo que a gente faz, a nossa vida se torna talvez mais difícil, mas ao mesmo tempo muito mais gratificante. A gente precisa... Olha isso aqui. Se a maioria daqueles... Não, é mais para trás. Desculpa. A responsabilização trouxe ordem para nossas vidas e nos permitiu progredir, melhorar e obter resultados de que outro modo não obteríamos. Cara, a responsabilização é o seguinte: se está na minha vida, eu assumo. Mesmo que não tenha, de fato, sendo culpa minha, se você se atrasou para uma reunião porque seu carro, porque teve um acidente, o trânsito estava mais congestionado, a culpa é tua por não ter se programado antes. Assume a responsabilidade pelas coisas que tu faz. A nossa sociedade está cheia de vitimismo, está cheia de pessoas que falam o tempo inteiro: a culpa não é minha, foi o Joãozinho que fez, o trabalho ficou mal feito porque outra área da empresa não fez o que deveria ter sido feito. Não. Qual é o teu percentual de culpa nisso tudo? E não é para simplesmente nos tornarmos mais culpados, é longe disso, mas é para assumir a responsabilidade. Eu só consigo mudar aquilo que eu sou responsável, gente. Olha isso aqui. Responsabilização é o ato de ser responsável pela ação ou pelo resultado de outra pessoa. Muito pouco acontece no seu mundo ou em sua vida sem algum tipo de responsabilização. Praticamente todos os resultados positivos que conseguimos desde o nosso nascimento até a idade adulta aconteceram graças à responsabilização promovida pelos adultos em nossas vidas. Agora que nós estamos crescidos e nos esforçando para atingir níveis dignos de sucesso e realização, devemos assumir a responsabilidade por iniciar nossos próprios sistemas de responsabilização. Seu sistema de responsabilização pode ser um mentor ou até mesmo um bom amigo ou membro da família. O fato é que, estatisticamente, 95% das pessoas que leem qualquer livro não implementam o que aprendem, porque ninguém está atribuindo a elas tal responsabilidade de fazer isso. Entenderam? Enquanto isso, meu cachorro está aqui atrás curtindo o vídeo também. Seguimos então, círculo de influências medíocres. Gente, nós somos a média das pessoas que nós mais convivemos. É muito melhor você entender o destino de uma pessoa, muito mais fácil, muito mais certeiro, entender o destino de uma pessoa se você entende quem essa pessoa tem perto dela do que propriamente pelos comportamentos dela. Deixa eu me explicar.
Quando você percebe que são as 5 pessoas que você mais convive, você vai ser a média do comportamento dessas pessoas porque nós somos seres sociais. Nós temos que fazer parte de grupos, de bandos. Se os teus amigos te zoam por treinar, por fazer exercício, por comer bem, por querer estudar, por querer um emprego melhor, ganhar mais dinheiro, se você é zoado por isso e zoado por não querer sair todo final de semana, você tem 2 opções. Ou você deixa de ter esses amigos, ou você começa a sair todos os finais de semana com ele, porque você não vai aguentar muito tempo. Ninguém aguenta, ninguém gosta de ser zoado. O círculo de responsabilidade medíocre muitas vezes define por quê, ou define ou é o motivo pelo qual nós estamos nos afundando. A melhor maneira de aprender qualquer coisa, e eu bato muito nessa tecla, é estando com pessoas que já fazem isso. A melhor maneira de correr uma maratona é estando com pessoas que já correram maratonas. A melhor maneira de estudar mais é estar com pessoas que já estudam. A melhor maneira de passar em um concurso é estando com pessoas que já passaram e aprendendo com elas. Se você quer melhorar a sua vida, melhore o seu círculo, o seu ambiente, as pessoas com quem você convive. Você não vai ter uma vida ruim vivendo com pessoas com bons comportamentos, é impossível. Assim como é muito difícil você ter uma vida boa vivendo com pessoas que não têm bons comportamentos. Falta de desenvolvimento pessoal. E tem essa frase aqui do Jim Rohn, que essa frase para mim é sensacional. Nossos níveis de sucesso raramente excederão nosso nível de desenvolvimento pessoal, porque o sucesso é algo que atraímos pela pessoa que nos tornamos. Em outras palavras, o seu sucesso em todas as áreas da vida raramente excederá e geralmente se igualará ao seu nível de desenvolvimento pessoal. Eu atraio coisa boa para minha vida quando eu me torno uma pessoa boa. Eu atraio boas companhias quando eu me torno uma boa companhia. Eu atraio mais dinheiro quando eu tenho mais valor para a empresa que eu trabalho ou na empresa que eu criei. Eu me torno uma pessoa melhor e, por consequência, coisas melhores acontecem comigo. Você atrai aquilo que você é. Existe uma frase que é dura, mas é uma frase que eu preciso contar para vocês e falar para vocês, na verdade, porque ela é verdade. Quando você reclama do seu emprego, entenda uma coisa, esse é o emprego que você conseguiu. E se é o emprego que você conseguiu, é o emprego que você merece. Se você fosse tão bom ou tão melhor que esse emprego, você estaria em um lugar melhor. E se você é tão bom e não está em um lugar melhor, você não é corajoso, você tem medo, e o medo está te paralisando. Então, a próxima vez que você reclamar do teu emprego, faça a seguinte contestação: ou esse é o emprego que eu consigo, e é o máximo que eu consigo, ou eu sou muito melhor que esse emprego e eu tenho medo de tomar essa decisão. Um dos 2 motivos. E eu não sei de fato qual dos 2 é pior. Então, você se torna uma pessoa melhor e, por consequência, coisas melhores acontecem com você. Falta de urgência é outro motivo para a mediocridade, que diz o seguinte: indiscutivelmente, a causa mais significante da nossa mediocridade e de não atingirmos o nosso potencial, o que impede que 95% da nossa capacidade crie e viva a vida que realmente deseja, da nossa sociedade, é o fato de que a maioria das pessoas não tem nenhum senso de urgência para melhorar a si mesma para que possa melhorar a sua vida. É da natureza humana viver em um estado mental de algum dia e pensar que a vida se resolverá por conta própria. Isso dá certo para todo mundo? Você está agindo de maneira passiva ou de maneira proativa em relação à vida? Esse estado mental de algum dia, ele é perpétuo e leva uma vida de procrastinação e potencial não atingido e, por consequência, remorso. Você acorda um dia e se pergunta o que aconteceu. Como foi que a sua vida continuou? Que sua vida acabou ficando assim? Como você acabou assim? Uma das coisas mais tristes da vida é viver com remorso, sabendo que você poderia ter, ser e fazer muito mais. Então, o terceiro passo para a gente entender isso é estabelecer o seu limite. O primeiro passo para a gente sair dessa vida é aceitar a realidade que 95% das pessoas não vivem a vida que deseja e, portanto, a maioria das pessoas que vai assistir esse vídeo não vive. 2. Entender as causas da mediocridade. E 3. Estabelecer o seu limite. Você já reconheceu e abraçou a realidade de que 95% da sociedade está lutando e que, se não nos comprometermos a pensar e viver de modo diferente da maioria das pessoas, acabaremos lutando como a maioria das pessoas.
A possibilidade de ser medíocre existe para todos, porque ser medíocre significa simplesmente ser o mesmo que você sempre foi. Mediocridade não tem nada a ver com a maneira como você se compara com os outros, é apenas o resultado de não assumir o compromisso de aprender, crescer e melhorar a si mesmo continuamente. Enquanto ser extraordinário e sair dessa massa de 95% significa escolher aprender, crescer e ser um pouco melhor a cada dia do que você foi no passado. Uma das coisas mais tristes da vida é chegar ao fim e olhar para trás com remorso, sabendo que você poderia ter sido, feito e tido muito mais. Então, a gente precisa estabelecer um limite. O limite é um senso de urgência de entender que se eu não mudar agora, eu não vou conseguir mudar mais. Se eu não fizer as coisas de modo diferente agora, eu não vou conseguir fazer as coisas diferentes mais. E nós precisamos entender isso para que a vida mude. Pare de se contentar com uma vida nível 4, uma vida nível 5 e quando muito nível 6. A gente pode melhorar a nossa vida. Pare de se contentar com as pessoas que falam que a vida sempre foi assim e, portanto, ela precisa continuar sendo. Pare de se contentar com as verdades das pessoas que nunca atingiram nada e querem colocar limites nos teus objetivos. Saia desses 95%. Entendam esses passos da mediocridade, esses pontos da mediocridade. Tenha mais desenvolvimento pessoal, mais senso de urgência para mudar as coisas, tenha um círculo de amizade melhor. Todos esses passos que eu mostrei para vocês hoje nos mostram um caminho a ser seguido. Agora é com vocês. Então, espero que vocês também passem a odiar a frase é porque é, ou sempre foi assim, não porque não, sim porque sim. Não, questiona, tenta fazer diferente, tenta ser uma pessoa melhor, para de se acomodar com as coisas que a vida te entrega. Seja mais, queira mais, seja mais proativo. E se esse vídeo fez sentido para você, curta, compartilhe e mande para aquelas pessoas que você acha que esse vídeo vai fazer todo sentido, que esse vídeo vai ajudar. Tá? Foi um prazer estar aqui com vocês. Eu falei sobre o livro O Milagre da Manhã, sobre uma parte desse livro, e desejo que todos vocês saiam da realidade dos 95%. Tá bom? Foi um prazer estar aqui com vocês. Tchau, tchau.